Olá, boa noite. Boa noite ou boa tarde, ou bom dia, dependendo do horário que você estiver assistindo esse meu vídeo. Eu sou Alex, amigo de vocês aqui, né? Ou do canal do YouTube, dos canais do YouTube ou do Facebook, ou do Hubble, né? Ou qualquer outra mídia social que eu postar e colocar esse meu vídeo aí. Que também pode ser até o Twitter, que vai aparecer aí também um local de postar. Ou nas minhas redes, ou em algum canal do Telegram, né? Então eu vou estar postando esse vídeo, um desses canais aí. Aliás, eu vou postar esse vídeo em todos os meus canais onde eu posso conversar com vocês, estar passando essa mensagem para vocês, que nem eu já tenho feito sempre aqui, né? Colocando vídeo, fazendo live, mas dessa vez eu vou fazer essa gravação. Eu tô gravando agora e depois eu vou colocar esse vídeo nas minhas redes sociais, para que você possa estar acompanhando aí aquilo que eu venho falando a respeito do mundo pré-diluviano, e ainda vou entrar ainda no mundo pós-dilúvio, mas eu tenho ainda bastante coisa para falar, e hoje eu quero falar a partir de um ponto científico, a partir da teoria das hidroplacas, que é um pensamento que é de pessoas que não são cristãs, mas que estudam toda a teoria e todas as teorias de como teria surgido o universo, e não só como teria surgido o universo, como foi a formação da Terra, e também porque ao observar a crosta terrestre, ao observar a Terra, se verifica que a Terra passou em um período de um tempo passado nosso por um grande cataclisma, e que afetou todo o globo da Terra, e que foi uma grande inundação. Então, a ciência procura estudar esse fenômeno e dar explicação a ele. E aí nós temos explicações a partir do evolucionismo, e que eles criaram algumas teorias, né? Uma delas é chamada placas tectônicas, mas tem muita dificuldade dentro do que eles colocam, o que aconteceu a partir do ponto de vista da explicação teórica das placas tectônicas, e ficam muitas perguntas sem resposta. Uma outra teoria, que é uma teoria que não é muito divulgada e não é falada dentro das escolas e universidades, porque dentro das escolas, das universidades e nos campos acadêmicos, e dentro das academias, dentro dos estudos científicos, existe uma dialética chamada a dialética do discurso único aceito. Só existe um único discurso que é aceito, que ele pode ser pesquisado, que ele pode ser financiado, né? Ele pode ser divulgado pela mídia, pela imprensa, né? Que é o discurso das placas tectônicas dentro da teoria da evolução, dentro do ateísmo, dentro da teoria evolucionista. Tá? Então, quando qualquer teoria evolucionista a respeito de um estudo da geologia, se ela parte do pressuposto que vai se estudar a Terra, a separação dos continentes, onde os dois lados, tanto evolucionista como criacionista, eles vê pela evidência que os continentes no passado eram juntos e depois eles se separaram. Mas dentro aqueles que até mesmo aqueles que não são cristãos, que é no caso a gente vai ver aí uma pessoa, né? Brown não sei do que, eu vou passar o vídeo para vocês vão ver que ele vai sugerir e vai colocar a teoria das hidroplacas, tá? Das hidroplacas, que é uma forma de explicar que é mais convincente e que tem muito mais evidências, e que bate e que vai acabar
e que vai acabar dando base para... não vai dar base, né? Lógico que nós cristãos, nós sabemos da verdade e cremos que a palavra de Deus explica exatamente aquilo que aconteceu com a Terra. Mas vai ajudar a explicar para os céticos e aqueles que não são criacionistas que o dilúvio de fato ele existiu e que quem cria esse esse senhor que vai passar no vídeo aí, ele vai sugerir sim que o dilúvio bíblico é o que a grande evidência que há na Terra para explicar a teoria dele das hidroplacas tem respaldo bíblico, científico bíblico, tá? Lembrando que a Bíblia não é um livro científico, ela não trata a provar nada cientificamente, tá? Ela é apenas um relato histórico fiel, fidedigno de como surgiu todas as coisas e como a Terra passou por essa grande catástrofe de uma grande inundação. Então, a teoria das hidroplacas, né, sem viés cristão, vai mostrar isso claramente, que isso é possível sim, e de fato isso aconteceu porque temos muitas evidências. Dentro disso, eu quero trazer aqui um esclarecimento que eu fiz em um vídeo meu que está no canal, que está num dos canais do Facebook, e eu acho que deve estar no canal do YouTube também, tá? Que é a proposta que eu falei sobre da onde provavelmente era a localização da região do Éden. Não o jardim do Éden, mas a região do Éden. Não exatamente o jardim, mas a região do Éden. E isso eu usei o próprio relato de Gênesis, aonde mostra que os rios, 4 rios, o rio é o rio Gion, rio Eufrates, rio Tigre e o rio Pison, tá? Eu vou mostrar para vocês, eu vou virar a câmera aqui, tá? Nesse relato aqui, ó, Gênesis capítulo 2, a partir do verso 10, diz assim: E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartido-se em 4 braças. O primeiro rio chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o obidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circula a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates, tá? Então, dentro desse relato aqui, que diz no capítulo 10, ó, e saiu um rio do Éden para regar o jardim. E saiu um rio. Então, da região do Éden saía um rio para regar o jardim. Então tinha um rio, tinha um único rio que era ele, Moisés, que está narrando a história, ele diz, tinha um rio incerto na região do Éden, não é jardim do Éden, o jardim foi plantado dentro da região do Éden, tá? E esse rio, ele passava pelo jardim, regava todo o jardim. Ao sair do jardim, ele virava 4 rios, que são os rios que eu acabei de mencionar, tá? Então, a provável localização do jardim do Éden, eu coloquei como se fosse aqui. Agora nós vamos ver pelo o site do Google Earth, né? Google Earth, Google Maps, né? Ou esse aqui, né? Que é uma plataforma que mostra, né, aí a Terra. Então, nós podemos localizar aqui, ó, na região do Iraque, que vai pela Síria, que corria dentro da região da Síria. A Síria era por aqui, né? A região da Síria. O rio que passa aqui, esse rio aqui é o rio Eufrates, tá? Esse rio aqui, ó, onde a minha seta está correndo, ó, é o rio Eufrates, tá? Ó, a gente pode até ver, ó, onde corre o rio Eufrates, ó,
é grande abundância de vegetação, né, e de plantação, né? Então, isso aqui é o rio Eufrates, tá? E nós temos também o chamado rio Tigre, né? É esse rio Tigre aqui, né? Tem até uma cadeia de montanha aqui, ó. O rio Tigre passa por aqui, ó, né? Até tem as cidades aqui, né? As grandes cidades em volta. Então tá lá até hoje. O rio Tigre, né? Tá aí rio Tigre. Rio Tigre. Esse é o rio Tigre. Então a Bíblia fala desse rio Tigre. Então eu estou levando em consideração que esse rio Tigre é o possível rio que é falado no Jardim do Éden, porque há estudos e há teoria também que esses podem não ser o rio Tigre e o rio Eufrates, por conta que depois do dilúvio, a geologia da Terra, né, a fotografia da Terra, as cadeias de montanhas e as regiões, elas sofreram uma mudança e a gente vai ver isso no vídeo, tá? Então aqui seria o rio Tigre e o rio Eufrates. O rio Pison ele provavelmente, talvez ele sairia daqui e correria para a terra de Havilá, que talvez provavelmente a terra de Havilá era pelo lado das Índias, né, que corria, saía daqui, né, saía da região do Iraque, passava pelo Irã e vinha parar na Índia aqui, né? Há relatos que talvez o grande rio Ganges da Índia talvez fazia parte desse rio, né, Pison, mas isso aí é apenas apenas hipótese, tá? Então eu vou tratar a hipótese. A única coisa que nós temos como evidência é o rio Eufrates e o rio Tigre. O rio Gion, também saindo aqui do encontro do rio Eufrates e do rio Tigre, ele correria para o lado da terra de Cush, né? Para baixo de Israel, né? Ali para cima da Arábia Saudita, né? No sul, bem no sul de Israel, lá da terra de Cush, né? Onde a Bíblia fala a Cushita, né? Que foi visitar Salomão, né? Então nós temos essa região aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, é onde provavelmente vinha o rio. Ele saía lá do Iraque e vinha até abaixo do Egito aqui, né? Só que lembrando que provavelmente o Mar Vermelho aqui, talvez ele não existia no mundo pré-diluviano, tá? Isso aqui foi o resultado da grande catástrofe que foi o dilúvio, tá? E eu sugeri no outro vídeo que o rio Eufrates, tendo o seu encontro nessa região aqui com o rio Tigre, e tendo a evidência que o rio Gion, ele não é mais um rio que corre água, né? Porque podemos ver que, como ele vai para a direção do Iraque, ele vai no sul da Jordânia aqui embaixo, né? Nós temos deserto. Depois do dilúvio, tudo isso aqui se tornou deserto. E temos deserto e não temos vegetação e não temos grandes cadeias de montanhas e geleiras para ter uma formação de um rio que possivelmente voltava vindo para o Jardim do Éden. Só que temos um problema aí que eu já vou explicar qual é o problema. O rio Pison, talvez saindo daqui, ele encontraria, né, ele vindo, né, aqui, ó, tem esse rio perene aqui, ó, que não, o rio dele não é rio Pison, é um outro nome, né, mas seguindo as evidências do relato bíblico, esse rio ele também vai dar aqui, né, no mesmo local, da mesma localização do rio Tigre e o rio Eufrates, né? E os rios podem mudar de lugar,
dependendo de como ficou a situação. A situação antes do dilúvio podia ser uma, e pós-dilúvio a situação da Terra se tornou outra. Tá? Então por isso nós temos aqui. Agora, com isso, depois de eu fazer o vídeo, eu fiquei desconfiado de uma coisa. E daí eu fui procurar entender, porque antes do vídeo que eu fiz no outro, lá do Facebook, eu tinha, porque no livro de Gênesis, diz que o rio, ele vinha do Éden, passava pelo jardim, regava o jardim, e daí ele se dividia em 4 braços e seguia. Se for essa a lógica, que ele se dividia, então o que vai acontecer? Se eu dissesse, eu estou usando como hipótese, uma teoria, que aqui era onde os rios se dividiam em 4, nessa região aqui, ele se dividia em 4, então isso significa que provavelmente o rio tinha que vir daqui, né, dessa parte de baixo aqui, né, do Golfo Pérsico, dessa região do Golfo Pérsico. Lembrando que provavelmente, talvez isso aqui, o Golfo Pérsico, ele não existia, porque a geologia da Terra era diferente no mundo pré-diluviano, tá? E depois do dilúvio ele se transformou em outro. Então, se eu considerar isso, ele tinha que entrar. Ele vinha aqui, o jardim era numa dessas localizações aqui, que eu não sei onde é e eu não posso provar que era por aqui, mas como eu estou levando em consideração que o encontro aqui do Rio Tigre e o Eufrates era onde se dava, era da onde ele se dividia. O rio que regava o jardim, não sei em que local, seguia para frente se dividindo em 4, então a sugestão é que a água fluísse para lá. Então o rio corria no sentido para onde ele se dividia. Só que nós temos um problema hoje. E é esse o problema, que depois de eu gravar o vídeo é que eu fui verificar. O rio Eufrates, ele nasce e ele vem aqui de dentro da Turquia. O rio Tigre também vem de lá de cima. Vem de lá. Por quê? Porque agora, depois do mundo pré-diluviano, a geologia desse continente ele mudou. E é isso que eu vou mostrar para vocês. A teoria das hidroplacas, para explicar o que aconteceu nesses continentes, para mim falar, né, a minha teoria, porque o rio está correndo no sentido contrário do que a Bíblia relata e do que eu estou falando. Então, se eu for seguir o curso do rio, então os rios era para correr água para o sentido oposto do que ele corre hoje. Era para a água estar correndo para dentro da Turquia e não da Turquia voltando para trás, tá? Mas daí eu tenho uma teoria, você acompanha e fica aí até no final, que eu vou falar o porquê que depois do dilúvio aconteceu algo nesse continente aqui, que é a Turquia, e nessa área aqui, ó, essa área de terra aqui, ó, né, da Turquia, a Armênia, né, aconteceu algo durante o dilúvio que fez com que o rio corresse ao contrário, tá? Então eu vou passar o vídeo do vídeo original da teoria, né, que é esse aqui, ó, Dr. Walter Brown, tá? Ele vai explicar, tá? Sobre o que aconteceu no dilúvio, tá? O vídeo aí tem 6 minutos, vocês tenham paciência, que no final eu vou explicar por que pode ser sim o rio Tigre e o rio Eufrates uma evidência da onde ficava
a região do Éden, não a localização do jardim, tá? Porque o jardim, me parece que ele já não existe mais. Então não tem como você dar exatidão. Mas a região do Éden é provável por causa da onde os rios se encontram, mas hoje os rios eles correm ao contrário, então é problema. Então eu preciso mostrar para vocês com evidências, né? E eu vou usar o estudo do Walter Braun e também vou usar um vídeo também do professor, né, Adalto Lourenço, que vai explicar um pouco sobre a teoria da hidroplacas, tá? E no final do vídeo eu vou explicar o porquê que os rios estão correndo ao contrário, tá? Porque se eu disser hoje que o rio Tigre e o rio Eufrates é o rio que provavelmente no seu encontro marca a localização da parte da região do Éden, não o Jardim do Éden, da região do Éden, então eu vou ter problema, eu vou passar por maluco, né? Porque a Bíblia relata que a água continua percorrendo pelo seu sentido quando ele se divide. Ele se divide em 4 e ele vai correr no sentido contrário. Então seria uma maluquice da minha cabeça. Mas depois de vocês assistirem um vídeo, eu vou dizer o que provavelmente aconteceu depois do dilúvio. Por que esses rios agora eles correm ao contrário, tá bom? Para dar base aí, ênfase no que eu tô falando, tá bom? Então vamos assistir o vídeo. Procuramos Dr. Walter Braun, ex-chefe de estudos científicos e tecnológicos na Universidade de Guerra Aérea e um professor assistente da Academia da Força Aérea dos Estados Unidos. Seu desenvolvimento da teoria da hidroplaca fornece ao subsídio que desvenda muitos mistérios acerca do dilúvio e seus efeitos. Podemos ver em nosso planeta 17 características estranhas que agora podem ser sistematicamente explicadas com o resultado de uma inundação global cataclísmica, cujas águas surgiram de câmaras subterrâneas com uma liberação de energia que excederia a explosão de 10 bilhões de bombas de hidrogênio. Essa explicação nos demonstra com que velocidade as grandes montanhas são formadas. Ela explica os depósitos de carvão e de petróleo, o rápido afastamento continental, porque os soalhos marinhos possuem valas e centenas de desfiladeiros e vulcões. Ela explica a formação da camada estratificada e os registros de fósseis, as chamadas eras glaciais e os principais desfiladeiros em terra, principalmente o Grand Canyon. A era pré-diluviana provavelmente era constituída de um enorme supercontinente contendo uma vegetação viçosa, mares, rios e pequenas montanhas. De acordo com a teoria da hidroplaca, a era pré-diluviana possuía uma grande quantidade de água subterrânea, mais ou menos a metade da que hoje em dia temos em nossos oceanos. Esta água ficava em câmaras interligadas, formando uma fina casca respiradora, mais ou menos uns 800 metros de largura, talvez uns 16 quilômetros abaixo da superfície da Terra. O aumento da pressão na câmara de água subterrânea expandiu a crosta acima. É uma pressão exuberante, que é quando a pressão interna aumenta. A falha na crosta começou com uma rachadura microscópica que cresceu em ambas as direções, quase a 5 quilômetros por segundo. A rachadura, seguindo o caminho da menor resistência, circulou o globo em mais ou menos 2 horas. Enquanto a rachadura corria pelo globo, a crosta acima se abriu com um rasgão num tecido extremamente esticado. A água subterrânea sofria uma enorme pressão por causa do peso de 16 quilômetros de rochas pressionando sobre ela. Então a água explodiu violentamente para fora da ruptura. Os cálculos demonstram que ao longo dessa rachadura que circundava o globo, fontes de água saíam em jatos supersônicos a mais de 30 quilômetros para a atmosfera. O borrifo dessas enormes fontes ocasionou chuvas torrenciais como a Terra jamais havia sofrido.
tanto anterior como posteriormente. A Bíblia afirma que todas as fontes das grandes profundezas surgiram num só dia. E ela descreve tais acontecimentos há cerca de 4.500 anos atrás, o que agora podemos reunir cientificamente numa ordem de causa e efeito com a teoria da hidroplaca. As fontes das profundezas e a expansão do vapor produziram ventos violentos. Parte da água saindo em jatos acima da gélida estratosfera congelou, e cristais de gelo causaram enormes tempestades de neve, enterrando, sufocando e instantaneamente congelando vários animais. As fontes de alta pressão causaram erosão na rocha em ambos os lados da fenda, e até mesmo através dos conteúdos lamacentos de muitos mares no período pré-diluviano, enormes volumes de sedimentos se espalharam através dessa água lamacenta por toda a Terra. Os sedimentos foram ficando retidos, enterrando plantas e animais, formando os registros de fósseis. A vegetação levada pela inundação seguiu para regiões onde se acumulou e se decompôs em carvão e em petróleo através de processos que podemos repetir hoje em laboratório. Experiências demonstram que, à medida que a erosão alargava a fenda, sua largura se tornou tão grande que as rochas, pressionadas embaixo da câmara subterrânea, se ergueram, dando origem à cordilheira oceânica que se estende ao longo da Terra como a costura de uma bola de beisebol. As placas continentais, as hidroplacas, ainda com água lubrificante abaixo delas, escorregaram para baixo, afastando-se da cordilheira atlântica que surgia. Depois que as maciças placas continentais lentamente desaceleradas atingiam velocidade de cerca de 60 km por hora. Chegaram até locais de resistência, se comprimiram e se enrugaram, e se tornaram mais espessas e se curvaram. As partes das hidroplacas que se curvaram para cima formaram montes, as que se curvaram para baixo formaram valas oceânicas. E é por isso que essas características são geralmente paralelas às cordilheiras oceânicas de onde deslizaram. As hidroplacas, ao deslizarem, afastando-se das cordilheiras oceânicas, abriram profundas bacias oceânicas, para onde as águas inundadas se represaram. Toda a bacia continental reteve naturalmente a água, formando vários lagos. Cada lago, formado por chuvas ou por águas drenadas de elevações maiores, derramou sobre sua margem na parte mais baixa de sua margem, ocasionando a erosão de um pequeno entalhe na margem, permitindo que mais água fluísse pelo entalhe com maior rapidez, fazendo os depósitos sedimentares ficarem mais profundos. Esse processo acelerou e fez com que toda a água do lago fosse jogada num deslizamento muito profundo, formando um desfiladeiro. O maior deles foi o Grand Canyon. A nordeste do Grand Canyon havia um enorme lago que eu identifiquei pelo nome de Grand Lake. Seu despejo liberou mais água do que todos os 5 grandes lagos reunidos. O Grand Lake derramou sobre a sua margem, causando erosão em sua represa, 30 quilômetros a sul de Page, Arizona, catastroficamente formando o Grand Canyon num período de poucas semanas. Dentro dessa teoria das hidroplacas, nós teríamos 4 fases diferentes. A primeira seria a fase da ruptura, ou seja, essa água está lá embaixo, alguma coisa aconteceu fazendo com que essa água chegasse até a superfície do planeta. Essa é a primeira. A segunda fase é a fase da inundação, ou seja, essa água foi saindo lá de baixo, obviamente o sistema foi afundando. A água subindo, o sistema afundando. Isso é o que nós chamamos da fase da inundação. A terceira fase seria a deriva continental. Se você tem água e tem rocha, a rocha escorrega em cima da água. O que andou acontecendo lá embaixo? Então nós precisaríamos olhar. E a quarta é a fase da acomodação. Então nós vamos ver as 2 primeiras agora, que não é nada complicado, é bem reto e direto. E na próxima palestra nós vamos estudar as outras 2. Então, a pergunta, de onde teria vindo toda a água? Desse
dessa área subterrânea, esse oceano subterrâneo, o que teria feito com que ela chegasse até a superfície? Tem várias possibilidades. Pode ter sido o aumento da temperatura dessa água, produzindo um aumento de pressão, produzindo uma rachadura. Pode ter sido também o impacto de um corpo celeste, ou seja, um asteroide ou um meteoro de grande tamanho, impactando a superfície do planeta, produzindo uma rachadura até embaixo, fazendo com que essa água chegasse até a superfície. O interessante é que uma pressão dessa, fazendo com que essa água chegasse até aqui em cima, lembra que ela está no mínimo a 12 quilômetros de profundidade, no mínimo. Já imaginou uma água ralando, subindo por uma parede de rocha até chegar na superfície por 12 quilômetros? Que tipo de água chegaria aqui em cima? É muita água e muita lama. Agora imagina a rachadura ali no meio, como vocês estão vendo. Vocês percebem aquela rachadura central? Imagina isso a Pangeia. Pensa que o lado direito dessa rachadura irá se transformar no continente africano. E o lado esquerdo dessa rachadura irá se transformar na América do Sul, por exemplo. 2 continentes. Não é interessante quando você olha e você fala, não, peraí, mas o que teria acontecido num mecanismo como esse? Imagina a água caindo em cima dessas 2 partes que agora estão começando a se separar. Muita água e muita lama. Seria uma quantidade absurda de fósseis nessas regiões, onde hoje estão próximos daquilo que é a região do oceano, no litoral que nós chamamos. Não é uma região que nós encontramos muitos fósseis. Muita coisa ficaria soterrado ali, e esse soterramento rápido iria produzir algo fascinante que nós chamamos petróleo, que é justamente o que nós encontramos. Agora, para você ter uma noção, essa rachadura, ela ocorreu ou não? Nós temos uma indicação muito grande que ela tenha ocorrido, e é por isso que eu vou tratar a respeito disso. Ou seja, esse mecanismo mostra uma quantidade muito grande, águas vindo de baixo, subterrâneas, a pressão dessas placas em cima dessa água lá embaixo criaria uma pressão tão grande, fazendo com que a água subisse e chegasse até 20 quilômetros de altitude. Isso aí iria produzir chuvas torrenciais. O mecanismo iria continuar pelo menos por uns 40 dias. Existem alguns cálculos que estão sendo feitos baseados na quantidade de água que havia lá embaixo. Se essa água toda chegar à superfície, por exemplo, cerca de 1,5 km, 2 km, dependendo do tipo da rachadura, dependendo da velocidade que os continentes, que essas placas estariam se deslocando em cima, nós poderíamos ter um período de mais ou menos de 10 a 40 dias para toda essa água sair lá de baixo e chegar até a superfície. Esse negócio dos 40 dias é muito interessante, porque isso aí trata muito do período que a Bíblia nos dá. Então nós temos algumas questões importantes. Uma outra aí que eu queria colocar rapidinho a respeito disso, só para você entender, que é o seguinte: se existe essa rachadura na crosta terrestre, ou seja, na parte do granito aqui em cima, fazendo com que essa água saia, nós precisamos saber qual a velocidade do som, então, nessa parte, para saber qual foi a velocidade da rachadura ocorrendo no planeta Terra, de um lado até o outro. Se você fizer um pequeno cálculo, você tem o raio da Terra, você tem a circunferência, ou seja, o perímetro. Se você pegar a velocidade do som na rocha, que é de aproximadamente quase 5.200 metros por segundo, você vai perceber que daria para fazer uma rachadura de ponta a ponta na Terra em termos de aproximadamente 2 horas. Ou seja, não foi um negócio assim, aquela chuvinha, sabe aquela chuvinha que vai caindo, você vai ficando até com aquele soninho, vai caindo a chuvinha, o projetor vai lá longe e volta. Não, não é isso. Foi um negócio rápido. Aconteceu instantâneo, ou seja, uma mega explosão, você vê esse negócio, tlunk, e daqui a pouco você vê essa quantidade absurda de água saindo lá de baixo. Em 2 horas e um pouquinho mais, daria para saber que existe um grande problema. Principalmente porque a parte da rachadura que teria se dado no oceano primitivo faria com que ondas de até 100 metros de altura viessem na direção do continente. Já imaginou? Eu sei que para surfistas seria o sonho isso daí, mas nós iríamos encontrá-los todos fossilizados hoje em dia. Seria algo muito fantástico. Nós temos alguns exemplos pequenos para percebermos o que teria acontecido. Na tsunami de 2004, houve uma pequena rachadura no fundo dos oceanos, cerca de apenas 100 quilômetros aproximadamente, o negócio desceu 10 metros. Lembra que num caso desse, o planeta todo com uma rachadura, a coisa toda teria afundado pelo menos 1 quilômetro e pouco. Aqui foram só 10 metros, tá? 100 quilômetros, 10 metros. Dá uma olhadinha o que aconteceu. O que você tem lá em Sumatra, a parte de cima antes da tsunami, a parte de baixo depois.
Lá em Sri Lanka, a parte de cima antes do tsunami, a parte de baixo depois. As áreas mais afetadas, Lokong, a parte de cima antes do tsunami, embaixo, depois do tsunami. Em Phuket, a parte de cima antes do tsunami, a parte de baixo, depois. Não sei se você está conseguindo ver, olha essa região aqui totalmente devastada. Tá? Antes do tsunami, depois do tsunami. É muito interessante porque ilhas desapareceram em minutos, como também ilhas se formaram em minutos, tudo rapidamente. O tipo de destruição foi algo inimaginável. Nós até comentamos com as pessoas, o que aconteceu foi um fenômeno muito interessante, porque quando você tem um impacto como esse, o mar recua. Eu fico impressionado porque as pessoas foram lá para ver o que ia acontecer. Dá para ter uma ideia do que vai acontecer. Eu até comento com as pessoas também aí que nós precisamos trocar um pouquinho a classificação atual, porque nós temos os animais racionais e os animais irracionais. O incrível é que os irracionais fugiram todos, os racionais estão aqui na praia para ver o que vai acontecer. Então, acho que nós precisamos mudar um pouquinho essa classificação. Então vamos parar e pensar um pouquinho. Isso aqui é um exemplo pequeno de um terremoto no oceano. Chamava-se antigamente de maremoto, aquele chacoalhadinha. Você tem essa onda gigantesca se propagando. Um dilúvio teria tido o mesmo efeito, só que milhões de vezes mais intenso. Isso aqui é um terremoto na escala Richter de mais ou menos 9. O dilúvio, pelos cálculos iniciais, deve chegar na parte mais ou menos, na escala Richter, seria de 20 para cima. E para você ter uma noção, de 8 para 9, significa que o de 9 foi 1000 vezes mais intenso do que o do 8. Se você tem um terremoto 10 comparado com o de 8, o 10 seria 1 milhão de vezes mais intenso do que o outro do 8. Que é uma escala bem interessante para ser trabalhada. Espero que tenha dado para vocês ouvir direitinho aí, né? Ouvi aí as duas palestras, né? Uma das Dr. Walter Brown falando a respeito da teoria das hidroplacas. Ele é um americano, ele explicou direitinho. E a Dalton Lorenz também aí, né? Ele é PhD em física, né? Fez alguns trabalhos para empresas que trabalhavam para a NASA, né? Mas não é isso que o qualifica. O que o qualifica é o seu conhecimento e a sabedoria que ele tem por crer no Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, e dar toda a honra e glória a Ele como o que deu, como o que fez, né? Quem fez o grande dilúvio, né? E salvou e preservou a vida de Noé, Sem, Cã e Jafé, e as 3 noras e a esposa de Noé, né? Então, eu passei esses vídeos para explicar para vocês que esses continentes que eu vou mostrar aqui agora para vocês, eles eram um único continente, né? Aqui a gente tem a parte, né, da Arábia, né? Aqui a gente tem essa parte, a gente tem a parte da África. A África, né? Aqui fica exposto o continente africano. Então esse continente africano, ele, durante o dilúvio, ele sofreu uma ruptura e a geologia dessa região, ela foi mudada, onde houve um grande depósito, né? Porque a gente vê aqui, ó, que essa parte da África, ela é verde, né? Então ela não se desertificou, não há deserto, né? Então a gente tem no deserto aqui da África e essa área, né, mais avermelhada, mais branquiçada, né, avermelhada, indo para um vermelho, é a parte aonde ficou depositada as areias, né? A areia ficou aí, né? Aí é um outro estudo de onde veio a areia, né? Mas não é esse o caso agora que eu quero falar. Eu só estou explicando aqui que esses continentes aqui, ó,
todas essas rachaduras, tudo isso aqui foi criado provavelmente depois do dilúvio. O Mar Negro, né? Esse outro grande lago aqui, né? Que é outro mar também, né? Apesar de estar no meio, mar chamado de mar. Então tudo isso aqui foi causado durante o terremoto. Então houve uma mudança na Terra. A Terra ela mudou, né? Houve uma mudança. E a gente vê aqui, ó, que o continente africano e o continente da América Latina, América do Sul, ó, o Brasil, ó, o desenho da costa brasileira no mar, no Oceano Atlântico, ele se encaixa perfeitamente com a África. Ó. Se eu pegar a África aqui e encaixar no Brasil, ela se encaixa. Tá? Então, a teoria das hidroplacas, ó, e aqui no meio, ó, aqui no meio aqui, ó, tá vendo aqui, ó, que há uma linha aqui, ó. Essa linha aqui no meio é a linha aonde houve o empuxe, né? O empuxe que o vídeo da teoria das hidroplacas, né? A gente viu lá no caso os Estados Unidos, que está nessa região aqui, né? Aqui, ó, área desértica também, tá? E da onde tem os grandes lagos, aonde um grande lago que fala lá, né? Dr. Walter Brown fala que onde correu muita quantidade de água e acabou formando, né, o Vale do Grand Canyon, né? Então o Vale do Grand Canyon, né, ele foi formado, né, pelo escoamento de um grande lago que depois do dilúvio aquela grande água escorreu. Então o que acontece também, o que eu quero dizer, que no vídeo eu digo e falo que o rio Tigre e o rio Eufrates, ele deveria correr no sentido oposto do que ele corre hoje, certo? Aí temos um problema, né? Porque eu não poderia usar ele, e eu seria um louco em dizer que provavelmente essa aqui era a região do Éden, não é o Jardim do Éden. Eu não estou propondo aqui que por aqui era o Éden, não, eu estou propondo que aqui era o Jardim do Éden. Eu estou propondo que por aqui poderia ser a possível localização da região do Éden em qualquer local aqui, por causa da afluência, porque o rio Tigre e o rio Eufrates, eles se encontram. Só que na Bíblia relata que depois de percorrer o jardim, ele se dividia em 4 e continuava. Então quer dizer, o rio Eufrates ou o rio Tigre corre no sentido contrário. Aí eu tenho que trazer uma explicação para vocês por que hoje ele corre ao contrário. É aí que eu coloquei os 2 vídeos, porque a teoria das hidroplacas, ela vai me ajudar a explicar o porquê que o rio Eufrates e o rio Tigre hoje correm no sentido oposto do que ele corria no Jardim do Éden. Tá? Eu quero mostrar aqui o rio Nilo, que é o rio considerado por maior extensão. Ele nasce dentro da África, tá? Ele é um rio que nasce dentro da África, né? É esse rio aqui, ó. Ele nasce aqui dentro da África e ele corre no sentido contrário do rio Tigre, que é um pouco mais aqui para cima, e do rio Eufrates. O rio Nilo corre o contrário. Em vez dele correr, né, seguindo o padrão do rio Nilo, que corre para dentro, né, do mar Mediterrâneo aqui, né, que é o mar que está a ilha de Chipre, Alexandria, do Líbano e Israel, esse mar aqui, que é o grande mar, ele corre, o rio Nilo corre na direção oposta, tá? Ó, ele corre na direção oposta, tá? Então, alguma coisa, né, aconteceu nessas 2 regiões, aonde o rio Tigre
e o rio Eufrates, eles passaram a correr no sentido contrário do que eles corriam no mundo pré-diluviano. E por que eu digo que hoje ele corre no sentido contrário e não mais no sentido do relato bíblico? Porque no relato bíblico ele tinha que correr no sentido quando ele se divide. Então era para ele correr no sentido da Turquia. Era para ele ir para a Turquia. E hoje acontece o contrário. O rio Tigre e Eufrates, ele sai de dentro da Turquia e desce para dentro do Iraque. Então aí eu passo por louco, né? Porque daí eu não posso usar o rio Tigre e Eufrates como referência da região do Éden, porque esses dois rios estariam correndo no sentido oposto. Só que temos um problema, né? O rio do Egito, que é o rio Nilo, corre no sentido que os rios Tigre e Eufrates corriam no mundo pré-diluviano. Então o que eu quero dizer com isso? Baseado no relato do estudo das hidroplacas, o que aconteceu foi o seguinte: a ilha de Chipre, e há estudos e relatos que dentro desse grande mar aqui, o mar Mediterrâneo, aqui, a parte dessa, uma grande quantidade do que está debaixo desse mar aqui, antes estava exposto. Antes, as beiradas aqui era terra seca, era terra firme, porque se acha cidades submersas. Provavelmente o mar ele não vinha até aqui. E como é que isso aconteceu? Segundo a teoria das hidroplacas, agora eu vou usar a teoria das hidroplacas, e eu vou levar em consideração aquela parte que diz que a Terra, por debaixo, 12 quilômetros debaixo dos continentes, havia uma grande quantidade de água, câmaras subterrâneas cheias d'água. Durante o começo do dilúvio, ou o impacto de algum meteoro, ou uma pressão vinda de baixo, rachou a costa terrestre em vários locais, em várias direções. Ela não rachou só aqui, ó. Ela não separou só, né, a América, né, que é a América aqui, não fez só a separação da América do continente africano. Aqui também na parte da Europa houve rachadura também e dividiu os continentes. E dentro dos próprios continentes houve também rachaduras, enchentes e grandes terremotos, e a terra moveu do lugar, ela saiu do lugar, ela mexeu. Então, dentro da teoria das hidroplacas, ao se deslocarem, alguns lugares, eles, perto das costas e das margens do mar, nas beiradas, está baixo, é uma parte baixa. Seguindo para dentro dos continentes, eles começam a se elevar e começam a ter começam a subir, e as geleiras aqui, ó, aqui é a geleira, ó, grandes geleiras, cadeias de montanhas de gelo, ó. Por quê? Porque ao sair do mar, isso se chama deriva continental. O continente, ele depois da ruptura, da quebra e da rachadura, ele se deslocando, ele vai causar um grande impacto, grandes terremotos, e ele vai correr a água que estava debaixo de toda essa placa, ela vai sair para cima. Esse continente, ele vai sofrer força por causa da rachadura da água empurrando essa crosta terrestre no sentido contrário que a força está empurrando, e em algum momento a resistência vai acabar e o continente
ele vai sofrer uma frenagem. Então vai sofrer como se fosse um ricocheteamento, aonde as beiradas de um canto e do outro lado vai ter grandes cadeias de montanha, elevando formando grandes cadeias de montanha, tá? E elevando todo um continente acima da sua altura original antes do Jardim do Éden. Então, para mim, essa parte da Turquia, durante o dilúvio, essa placa continental da Turquia aqui, onde pega, onde está Izmir, onde está Adélia, onde está aqui, ó, tá? Quando essa placa ela se moveu para cima, porque aqui nós temos grandes quantidades de água, então ela se moveu. Essa placa ela se mexeu. Toda a placa se mexeu. Então toda essa placa ela se deslocou, ela foi mexendo. Só que aqui em cima, nessa parte de cima, ela encontrou resistência. Quando ela encontrou resistência, toda essa placa aqui, ela se elevou acima dessa placa de baixo. Então, essa parte de baixo aqui, ela ficou mais baixa mesmo, porque a própria palavra de Deus diz que quando, depois do dilúvio, né, aqui na divisa da Armênia, aqui que é o Monte Ararat, né, o Monte Ararat aqui, ó, o Monte Ararat, tá? Essas cadeias de montanhas, né, aqui, ó, o Monte Ararat. Noé saiu daqui, se estabeleceu por aqui com a sua família, e depois de um tempo eles desceram e deram numa planície, exatamente. Eles migraram do Monte Ararat, sabe-se lá Deus por quê, né? E talvez seguindo o rio Tigre, sabe-se lá Deus procurando o quê, né? Eu tenho uma ideia do que talvez eles estavam procurando, né? A direção de um grande jardim aí, né? A direção do Éden aí. Então eles vieram dar o quê? Nessa planície aqui, ó, que é chamado Mesopotâmia. Essa área aqui, ó, é Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia quer dizer planície entre dois rios, terras entre dois rios, que é terra entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, toda aquela geração de Noé desceram aqui entre o rio Tigre e o rio Eufrates. E o rio estava correndo ao contrário já nesse tempo. Por quê? Porque toda essa área, e nós temos aqui, ó, cadeias de montanhas mais altas, tá? Nós temos aqui, ó, cadeias de montanhas mais altas, onde a gente vai ter muito gelo, muitas montanhas de gelo. Por quê? Porque elas se elevaram acima da altitude normal que antes não era. Então, por ela estar muito elevada, ela vai formar grandes cadeias de montanhas que vai se elevar no nível do mar, muito mais alto, e vai formar aí, né, montanhas geleiras, e a gente vai ter aí muita vegetação exuberante, né? E a gente tem uma grande quantidade de vegetação lá dentro da Turquia, o que nós não vamos encontrar aqui na parte da Arábia, né? Nessa parte do Iraque e do Irã. A gente não tem vegetação, porque essa parte virou deserto depois do mundo pré-diluviano. Porque o continente aqui na sua costa, dentro do Mar Negro, ao encontrar resistência, que nem diz lá na hidroplaca, ao encontrar resistência, esses continentes, ó, eles se elevaram, eles subiram a um nível mais alto do que a parte sul. Então a parte sul, que é a parte do Iraque, do Kuwait, do Irã, onde fica Bahrein, Dubai, Emirados Árabes, Afeganistão, toda essa parte ela é mais baixa do que a parte de cima da Turquia. A Turquia está elevada, então há muito frio, é frio lá, né? Então você tem cadeias de montanha e geleira,
e é frio lá porque está no nível acima do resto do continente da parte de baixo. Então, para mim, essa é a explicação por que o rio Tigre Eufrates agora ele corre no sentido contrário do que a Bíblia diz, porque nós encontramos não muito longe o rio Nilo, que também por a sua parte final está na parte que ainda é baixa, né? Porque ele está aqui. O rio Nilo ele sai de dentro da África, aonde a parte mais baixa é muito quente e não tem vegetação. A África Central ela é mais fria, há cadeias de montanhas também muito mais altas e você há ocorrências de chuva muito mais, aonde o rio Nilo nasce e ele corre no sentido contrário, porque ele nasce na parte onde também, geralmente as partes verdes é aonde se elevou o continente e nas partes amarelada, avermelhada é aonde o continente ele é planície e ele é mais baixo. Então os rios nascem das partes mais altas, mais verde, onde há cadeias de montanhas e também aonde há vegetação, e a vegetação ela torna o rio, não deixa os rios ser perenes, porque a vegetação retém a água da chuva e vai escorrendo aos pouquinhos, que nem no caso do rio Nilo. Se o rio Nilo não nascesse dentro da África Central, ele provavelmente não teria água. É por isso que o rio Gion, que provavelmente ele nasceu da mesma posição do rio Tigre Eufrates, mas como ele corre para dentro de uma região onde é muito seco e é baixo e só há deserto, esse rio ele foi soterrado pelo deserto. Existe apenas uma pequena noção de uma marca de um rio que existiu no passado, tá? E nós podemos ver que as partes que são elevadas, vamos ver aqui, na Geórgia aqui, no Azerbaijão, na Armênia aqui, aonde, tá vendo aqui, planícies, tá? Aqui no meio, provavelmente onde houve a terra se deslocando em vários sentidos, quando elas se encontram e não tem para onde ir, elas se enrugam para cima, tá vendo? Formando grandes cadeias de montanhas, aonde há gelo é porque está muito alto, está no nível muito alto, tá vendo? As montanhas, as montanhas, tá vendo? Elas se elevam no nível, todo o continente se elevou. Não foi só, tá vendo, que o rio nasce por aqui. Todos os rios que nascem do lado de cá correm para cá. E todos os rios que nascem do lado de lá correm para lá, tá? Do sentido oposto dessa cadeia de montanha. E não é só aqui que tem cadeia de montanha. A gente vai encontrar cadeias de montanha também, tá vendo aqui, no Irã, nós temos cadeias de montanhas, tá vendo? Aonde houve um atrito e o continente por ter encontrado um atrito, ele se enruga na sua borda e forma as cadeias de montanhas mais altas, elevando acima, tá? Nós temos também aqui do outro lado, vocês podem reparar, há uma grande cadeia de montanha aqui é a Índia, né? A Índia, na Índia, aqui é a Índia, né? A localização da Índia. Na parte de cima, tá vendo? Aqui é a China, né? Tem um grande deserto da China, onde é a parte baixa, e aqui é onde tem a confluência do encontro de placas que não tinham para onde ir e elas se rugaram no meio, Você vê,
e aí formou cadeias de montanhas altas. Eu vou mudar a posição para 2D. Ó, tá vendo? Cadeias de montanhas. Vocês estão conseguindo ver aí? Ó, as cadeias de montanhas, ó. Tá vendo? E há gelo, ó, muito gelo. Por que há gelo aqui? E por que os rios nascem e correm no sentido contrário? E correm para os continentes na parte mais baixa na direção do mar. Mesmo em lugares, às vezes, deserto, há rio, porque à noite congela, de dia vem o sol, a água ela esquenta e ela fica líquida e ela escorre pelas cadeias de montanha e ajuda a regar as montanhas. Então a gente tá vendo aqui, ó, as cadeias de montanha. Tá vendo? Essas cadeias de montanha, os rios nelas, ó, vem correndo no sentido contrário, ó. Tá vendo? Ó, o outro rio, ó. Todos os rios, eles correm, tá, para o oceano, porque na parte oceânica é a parte mais baixa, tá? Então a gente tem aqui, né, essa ocorrência de cadeias de montanha, ó, tá vendo? Ó? Bem no meio, ó, tá vendo? Ó? Bem no meio, bem aqui no meio, ó, tá vendo? Aqui há uma diferenciação, sim, tá vendo? Ó, tá vendo? Tá, ó, mais baixo, quente, tá? E quanto mais baixo, mais desértico fica. Mais calor tem. Entendeu? Então a gente tem aqui, né, essa deriva, né? Aconteceu uma deriva continental. Aqui é a Turquia, ó, a Turquia. Então aqui a gente tem, ó, cadeias de montanhas. Ó, tá vendo, ó, cadeias de montanhas aqui, ó. E montanhas também aqui, ó. Aonde nasce o rio Tigre. Ele nasce daqui, então a gente tem cadeias de montanha. A gente tem uma vegetação mais exuberante, tá? Porque esses rios, eles vêm de cadeias de montanha onde eles estão mais elevados. Você tem muita montanha, ó. Você tem muita elevação. Ó. Então o continente se elevou. Ele ficou mais alto. Tá vendo? Tem uma cadeia de montanha mais elevada. Tá? Então esse continente da Turquia, para mim, ele foi elevado. Ele se elevou acima do nível da parte do Iraque. Então por isso que o rio Tigre e o rio Eufrates, para mim, ele corre no sentido contrário agora, tá? Ele não corre no seu sentido original do relato bíblico, por causa da deriva desse continente da Turquia. E o mais engraçado e o mais interessante é que na Turquia há uma ocorrência de terremoto muito grande. Por que será que na Turquia há uma ocorrência de terremoto muito grande, né? Será que ainda na Turquia, por exemplo, no Brasil, a gente também tem cadeias de montanha, né? Mas, pô, a gente tem no Brasil uma ocorrência de montanhas perto do mar Atlântico, né? Quer ver? A gente tem também essas ocorrências aqui de planície, principalmente no meio. E aqui do outro lado, aonde provavelmente sofreu a terra, a parte da América se separou da África, veio movendo para cá, só que num dado momento ela sofreu um atrito aqui, ó. Ela encontrou resistência. Ao encontrar resistência, ela freou. Ao frear,
ela enrugou porque não tinha para onde ir. Então formou grandes cadeias de montanha, onde os rios, onde essa parte da América Latina, ela se elevou em relação ao Brasil. Então é mais alto. Então a gente encontra desde aqui de cima, né, do Equador, da Colômbia aqui, né, a gente encontra desse lado cadeias de montanhas elevadas, mais alto do que o nível do mar e mais alto do que os outros continentes. Então, ao se elevar numa altitude, né, então você vai achar lugares montanhosos e, né, lugares mais frios. Por quê? Porque está elevado, porque está muito elevado em relação ao resto do continente. Então a gente vai ter aqui, ó, não de muito longe, dá para ver, ó, isso aqui chama, né, as rugas, um enrugamento formando a cadeia, porque essa placa, esse lado de cá, você vê que é uma planície aqui, ó, é mais plano. Não é que é plano, tem morro, coisa, mas é bem mais reto, a menos incidência. Ela empurrou e aqui sofreu atrito e não tinha para onde ir, só tinha para cima, então ela subiu, ela se elevou, tá? Então a gente vai encontrar aqui, ó, cadeias de montanhas, ó. Tá vendo? Cadeias de montanhas mais altas. Tem cadeias de montanhas mais altas, que se elevou. Tá? Por exemplo, e aonde ficam essas cadeias de montanhas mais altas? Provavelmente a gente vai encontrar gelo, né? Geleiras. Tem até alguns lagos suspensos. A gente vai encontrar aqui, ó, tá muito acima do nível do mar. Então você tem uma cadeia de geleira, ó. Por quê? Porque tá muito acima do nível do mar e você tem muito lago, muita água, né, espalhada. Então o Brasil também passou pelo mesmo problema, a mesma coisa aconteceu lá, que aconteceu no continente, né, aconteceu. Aqui também tem algumas rugas, né, algumas coisas. Então durante a água voltando para o mar, ela criou alguns acidentes bem interessantes, né? E a gente também não sabe se quando a costa do Brasil era emendada com a costa da África, aqui, se o rio também não corria no sentido contrário, né? Talvez o rio que corre pela Amazônia, ele até poderia vir aqui do outro lado, né? Ele até poderia vir, né? Do mesmo rio lá, um braço do rio Gion, né? Que corria aqui pro lado do rio Nilo, né? Poderia até ser um braço correndo no sentido contrário, né? Então, talvez o rio Amazonas corria o contrário no mundo pré-diluviano, porque mudou a geologia da Terra. Então, a minha teoria é que o motivo pelo rio Eufrates e o rio Tigre está correndo hoje do lado contrário do seu sentido do que fala a Bíblia, é porque o continente, porque a placa da Turquia, ela se elevou ao nível muito maior do que a placa do Iraque. O continente foi elevando. E daí o rio, em vez de correr no sentido da Turquia, ele corre agora da Turquia para o Iraque. Tá? Então, é por isso que eu falei, né? Porque é muito interessante, né? Ó, onde há cadeias de montanha, né?
ó, nessa área, né? Então os continentes são mais elevados, eles são mais altos. No Alpes suíços, né, o pessoal fala aqui, ó, aqui também, ó, onde se encontrou resistência, ó, né, os Alpes aqui, ó, os suíços aqui, ó, eles estão muito a um nível muito grande acima do nível do mar. E a parte boa do rio, por que que o rio Eufrates e o rio Tigre ainda tem água? É porque se ele nascesse do Iraque e ele corresse para dentro da Turquia, não ia ter água, porque aqui não há grandes quantidades de água para ele correr no sentido contrário, né? Por quê? Porque tá do lado mais baixo, né? Então, hoje, se o rio permanecesse correndo no mesmo sentido do mundo pré-diluviano, o rio Tigre e Eufrates seria um rio seco, porque não tem vegetação, não tem cadeias de montanha com geleiras, para geleiras derreter e fazer com que o rio, né, tenha água através do derretimento de gelo, porque você pode ter água a partir de montanhas altas e o derretimento do gelo, e também pela vegetação, as florestas segurando água nas suas raízes e essa água escorrendo aos poucos. O que é o que acontece dentro da Turquia, né? Aqui, ó, o rio Tigre e o rio Eufrates, ele vem para dentro da Turquia, e dentro da Turquia a gente tem uma ocorrência de vegetação, né, muito grande e uma elevação alta muito maior, aonde certo período de tempo e anos essas cadeias de montanhas elas ficam super hiper congeladas e geladas, e quando chega o verão essa água descongela e vai voltando, regando as florestas, e as florestas, mesmo sendo florestas raleadas, ela segura nas suas raízes e a água vai escorrendo aos pouquinhos para o rio, e o rio vai correndo para o mesmo sentido, né, as cadeias de montanhas aí mais altas, né, e daí o rio Tigre e Eufrates só tem água porque ele está dentro de um espaço de terra onde há cadeias de montanhas elevadas, onde há congelamento dos picos das montanhas e onde há floresta também que vai escoando a sua água aos pouquinhos, tá? Então, para mim foi isso que aconteceu depois do dilúvio. Por isso então, no outro vídeo eu falei que para mim o rio Tigre e o rio Eufrates, onde eles se encontram, é possivelmente a região do Éden. Mas como eu fui confirmar depois que o rio Tigre e o Eufrates ele corre ao contrário do que a Bíblia diz, então eu tive que trazer toda essa explicação para quem assistiu o meu vídeo anterior. Depois, nem todos vão pesquisar e nem todos vão procurar saber, né? Mas sempre tem aqueles que são estudiosos e vão querer me refutar. Então, antes que me refutem, eu já vou mesmo, né? Eu mesmo já me refutei e fui atrás e descobri não, que eu já sabia da teoria das hidroplacas há muito tempo, né? E da elevação desses continentes em relação aos continentes das planícies, tá? E por isso que os rios correm em direção ao lado mais baixo. Todo rio corre na direção do lado mais baixo, tá? A Turquia, no mundo pré-diluviano, provavelmente toda a Pangeia, que era uma única terra, provavelmente a região do Éden provavelmente era a região mais elevada. Por isso que os rios corriam a partir do Éden. E dali partia todos os rios, né, que percorria toda aquela terra que era uma única só, porque na região onde provavelmente é o Éden, do encontro do rio Tigre e Eufrates, era a região que era elevada em relação ao resto, tá? E eu tenho até uma
uma teoria e uma hipótese também, talvez uma possível localização, porque se essas placas se mexeram, então dentro da localização entre o Líbano, Israel, ali perto do Cairo, perto do Egito, que vai até Teherã, que sobe para cima da Síria, do Kuwait, Irã, aqui embaixo, dentro dessa região provavelmente era a localização do Éden, e cadeias a parte mais alta era nessa região, era alta, e os rios corriam sentido ao contrário. Como aconteceu a deriva continental, durante o dilúvio os continentes se afastaram, e quando ele encontrou resistência, e ao encontrar resistência é porque ele encontrou uma camada de terra embaixo, ele subiu em cima de outra camada de terra, e ao subir, ao subir em cima de outras camadas de terra ou de pedra que está lá embaixo, esse continente ele se elevou em relação ao que ele era antes. Antes ele era assim, né? Antes era essa parte da minha mão, era provavelmente a localização do Éden em algum lugar, mas não era eclive de montanha assim, mas provavelmente era um pouco mais elevado. E ao ver ruptura entre os continentes e essa placa se movendo, ela encontrou resistência e ela se ergueu. Ela se ergueu, porque ela encontrou resistência embaixo, então ela se ergueu. Então a parte que antes era um pouco mais alta, agora ela fica o contrário, né? Porque o lado contrário se ergueu em relação ao lado que era mais alto. Então houve uma inversão de altitude. Aonde era baixo, aonde era baixo se elevou, e aonde era alto ficou mais baixo, tá? Então é por isso que o rio corre ao contrário agora, né? Para mim, por isso que o rio Tigre Eufrates ele corre ao contrário, né? Então deixo aí para vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se você está assistindo esse meu vídeo pelo YouTube, não esqueça de dar o seu like, fazer o seu comentário se você concorda comigo ou não, tá? E se inscreva no meu canal aí. Se inscreva no meu canal, marca o sininho em todos, para que toda vez que eu fizer um vídeo, eu postar um vídeo, vocês possam acompanhar e receber a notificação do meu vídeo. Você que está no Facebook, deixa um comentário embaixo aí também, né? E muito obrigado por vocês terem assistido. Compartilhe esse meu vídeo com mais uma ou duas pessoas. Muito obrigado pela sua atenção. Desculpa pela longa demora do vídeo, porque eu tinha que explicar tudo isso para vocês, tá bom? O porquê disso. Então, muito obrigado, e a Deus seja dado toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque Ele é o único que merece, porque Ele nos guardou, nos preservou, apesar de todo o dilúvio, apesar de toda a catástrofe. Ele preservou nossos pais, né? Noé, Sem, Cã e Jafé. Estamos aqui para a glória de Deus. Então, muito obrigado. Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Deixe seu joinha. Faça um comentário. Compartilhe o vídeo com mais um aí, tá bom? Muito obrigado.